Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguimos falando sobre Black Clover e bem pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os anjos. Sim, o clã dos demônios já foi apresentado e bem abordado, mas bem, eles podem não ser os únicos a aparecerem e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E hoje eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, um bom tempo atrás, na verdade, desde que o demônio da magia da Kotodama foi apresentada, um monte de gente se perguntava, comentava no canal e compartilhava teorias de que possivelmente anjos poderiam aparecer em Black Clover. Bem, eu nunca tinha visto indícios disso, então por isso eu nunca comentei com vocês. Só que recentemente, a gente tá entrando num ponto atual que, bem, os demônios estão ficando muito mais presentes no mangá de Black Clover e que existe até mesmo um reino demoníaco onde eles simplesmente podem sair. Acontece que nos animes é muito raro existir o clã dos demônios com muitos demônios e, bem, não tem ninguém que seja um clã oposto. Na maioria dos casos, quando existe um clã dos demônios, existe um clã dos sacerdotes, e na Natsu, por exemplo, o clã das deusas, e assim vai. Acontece que em Black Clover tudo isso pode estar sendo indicado desde o início, e eu só não tinha percebido ainda. Então agora, vendo mais sobre isso, eu comecei a ligar alguns pontos e, bem, faz muito sentido que este clã apareça. E então vamos agora falar um pouco mais sobre isso, como o clã dos anjos podem vir a aparecer e, bem, quais são os indícios que eu encontrei que principalmente demonstram a existência desse clã. Bem pessoal, recentemente a gente tá vendo vários e vários clãs sendo exibidos em Black Clover que possivelmente no futuro vão ter muitos destaques ainda. Além dos humanos, a gente conheceu o clã das bruxas, o clã dos elfos e também, é claro, o clã dos anões. E agora a gente viu o clã dos demônios incrivelmente poderoso, mas sim, pode existir um clã oposto a eles também, um clã tão antigo quanto, e esse seria o clã dos anjos. Afinal, Black Clover tem muitas referências e muitas explicações ligadas a histórias. A gente tá vendo vários demônios aparecendo e esses demônios têm nomes ligados a várias histórias também. A gente tá vendo agora a possibilidade do Astaroth tá surgindo e dele ter uma ligação com Asta. Afinal, o nome indica um pouquinho disso. Na verdade, ele estava indo um pouco além. Bem, primeiro a gente sabe que anjos existem no mundo de Black Clover. Por que a gente sabe disso? Bem, o Asta cresceu na igreja do vilarejo de Agi, e não para por aí. Existem várias magias que têm ligações a poderes de anjos, e sim, a gente viu que o irmão do Finral e o próprio Finral é capaz de usar uma magia chamada Fenda do Anjo Caído. Um feitiço com a magia espacial, onde o usuário simplesmente fecha a mão de forma que o dedo médio e o indicador toquem um polegar, e na direção apontada é aberto um grande portal. Assim ele pode transportar pessoas facilmente. Essa magia, como a gente tá vendo, tem ligação com os anjos, se chama Tenshino Nukeana. E bem, existe uma outra magia também, que é a magia de asas de anjo. Essa magia se encontra no Grimório de Magias de Asa, e ela permite que os usuários criem asas parecidas com as de anjos para poderem voar. Também o nível arcano diretamente ligado também aos anjos. E assim como existem demônios em Black Clover e várias referências, como nas espadas de Asta, que eram caçadoras de demônio, habitadoras de demônio e tudo mais, e também no Grimório do Trevo de 5 folhas, que era um Grimório que continha um demônio, as referências aos anjos significam que eles realmente podem existir no mundo de Black Clover. Mas tudo isso realmente é bem pouco em relação ao que a gente vai falar agora, aos apóstolos de Sephiroth. Recentemente a gente conheceu esse grupo, foi na saga passada, na saga dos elfos, e ali a gente conheceu os apóstolos, que são os 10 elfos que representam pontos no monumento da árvore da vida. Eles possuem muito poder, inclusive a capacidade especial de abrir o Palácio das Sombras, um poder mágico capaz de ligar o mundo dos vivos com o submundo, com parte do submundo. Acontece que a gente não tinha enxergado que, bem, eles são capazes de cruzar os dois mundos e não só isso também, como eles são considerados divinamente abençoados. Não é qualquer elfo que pode ser um apóstolo, eles são 10 elfos escolhidos, e sim, eles também sempre se dizem um clã abençoado pela mana. Não só isso, como toda magia utilizada na forma da árvore da vida, quando eles estão utilizando o poder de Sephiroth, é basicamente mais poderosa do que qualquer outra que a gente possa imaginar. Inclusive, eles superam facilmente o poder de capitães, e é aí que entra esse ponto. Talvez essa magia de Sephiroth realmente seja um poder emprestado. Eles se unem para conseguir parte do poder dos anjos, e aí a gente conhece todo esse poder incrível que é o poder de Sephiroth. Não só isso também, mas quando eu cheguei nesse ponto do poder de Sephiroth, eu comecei a pesquisar um pouco mais para tentar encontrar algum significado, ver se o autor tinha se baseado em alguma coisa, e olha só, como sempre, como várias coisas em Black Clover, ele estudou muito pra saber o que estava fazendo ali. E então, como algumas pesquisas, eu realmente consegui encontrar Sephiroth também. E aí, entre vários significados e feitos e tudo mais, eu não só encontrei a grande árvore que eles estavam falando, mas também um ponto de Sephiroth onde era mencionado uma grande batalha. A batalha entre anjos e demônios. Sim, eu realmente consegui encontrar isso, mas não consegui se aprofundar mais pra conseguir mais informação. Mesmo assim, já é o suficiente pra gente saber que Sephiroth tá ligado aos anjos e também ligado a uma batalha contra os demônios.
demônios. E olha só, uma batalha deste porte está acontecendo agora, mas acontece que não existem mais apóstolos de Séfira. Dentre esses apóstolos atualmente, então agora só existiriam 6, só teriam 6 ainda no mundo humano, e graças a isso eles não conseguiriam invocar todo aquele poder. Atualmente quem conseguiria invocar os poderes dos anjos, o poder de Séfira, seria Patri, Ria, Veto, Fana, e além deles também teríamos o Gauch e a Dorothy. O Gauch com o poder de Drowa, que deve ter um pouco ainda dentro de si, e ela com o poder de Rev. Ambos os dois tiveram elfos encarnados dentro de si, e eles fizeram parte dos apóstolos de Séfira. Mas talvez por terem deixado de serem totalmente elfos, eles não conseguem usar mais este poder. É claro, também temos o Yuno, e ele também entra neste caso. Então sobrariam 4 elfos, Patri, Ria, Veto e Fana. E eles possivelmente não detêm poder o suficiente para falar sobre Séfira, mas possivelmente eles devem ter o conhecimento sobre as lendas dos anjos. E agora com essa batalha contra demônios que está acontecendo em Black Clover, eles devem lutar ao lado do Reino dos Trevos, e assim, é claro, eles falarem sobre as grandes lendas. Eles devem mencionar como Séfira deveria vir para enfrentar os demônios, ou seja, os apóstolos seriam conhecimento sobre aqueles que seguem, sobre o grande poder lendário dos anjos. E sim, graças a tudo isso, todas essas informações, eu vejo uma grande possibilidade deles surgirem a qualquer momento em Black Clover. E isso também ajudaria a explicar muita coisa que está por acontecer a partir de agora, pois eu acredito sim, em algum ponto, conseguindo o poder do Capitão Yami ou não, os membros da Tríade devem conseguir abrir o portal. Eles devem conseguir quebrar as 2 dimensões, assim trazendo o mundo dos demônios direto ao mundo dos humanos. Ou seja, vários novos inimigos de alto nível e incrível poder devem surgir a qualquer momento. E os magos de Clover, por mais que tenham evoluído, não devem ser fortes o suficiente para enfrentar todos eles. É claro, a gente tá vendo várias pessoas que são capazes de enfrentar nível demoníaco, o próprio Astro, seus companheiros também. A Noelle evoluiu muito, o Finhal também evoluiu muito, a Mimosa, o Léo, o Luke, só que mesmo assim, eles são pares para enfrentar algumas pessoas desse nível, afinal são nível 0, mas eles não são fortes o suficiente para enfrentar um exército. Existe uma infinidade de demônios e a gente mesmo viu que eles se dividem em níveis, os de mais alto rank e de mais poder, e também aqueles que seriam mais fracos, e mesmo sendo mais fracos, eles seriam mais fortes do que qualquer um dos Cavaleiros Mágicos. Quer saber por quê? Porque o demônio que está dentro de Dante, lutando contra Asta e seu demônio, dizia que aquele garoto tinha um demônio de baixo nível dentro do seu corpo. Ele dizia que o demônio da antimagia era fraco. Ou seja, se o demônio que deixou Asta incrivelmente apelão é considerado fraco, imagina o que todos os outros podem fazer. Então é claro que alguns aliados com magias de luz devem surgir para ajudar nessa batalha que tá para acontecer a partir de agora. Além disso, outro ponto muito importante em Black Clover é bem os próprios Grimórios. Os Grimórios do Trevo de 4 folhas são considerados uma bênção, completamente abençoados e cheios de poder, um bom agouro. E os usuários desse Grimório são incrivelmente poderosos, mas a gente não pode esquecer de 2 pontos específicos. Em Black Clover, se você utiliza uma magia proibida, você é amaldiçoado. Em alguns casos até mesmo você pode se tornar um Lorde Demônio. E a gente viu isso acontecendo com o próprio Elfo Lich, e a gente também viu acontecendo com a Sekire. Acontece também que os Trevos de 4 folhas, quando são corrompidos, o bom agouro, eles se tornam algo completamente demoníacos. E a gente também sabe, é claro, que os demônios teriam surgido a partir de anjos caídos. Ou seja, os poderes dos Grimórios abençoados se tornam demoníacos quando o usuário cai em desespero, quando ele se corrompe. E isso podem ser mais e mais referências pro novo clã que tá pra surgir em Black Clover a partir de qualquer momento. Afinal, com a possível abertura dos portões do submundo, os magos não vão ser fortes o suficientes pra vencer. E aí alguns deles podem surgir como um auxílio pra proteger todo mundo, pra tentar salvar todo mundo. E a história de Black Clover é bem vasta, então sim, a gente pode ver vários e vários clãs surgindo a partir de agora, e muito mais da história que a gente não conhece aparecendo em qualquer momento. Afinal, a gente não sabe muita coisa sobre os elfos e também não sabe nada sobre o clã dos anões, que seria muito legal ser abordado também. A partir de agora, então, eu vou falar sobre como eu acho que vai ser a participação do clã dos elfos, como eles vão chegar e também o que eles vão fazer. De que modo eles vão ajudar todos os magos de Black Clover, como eles vão participar da luta contra os demônios. E olha só, eu acredito que o clã dos elfos vai participar de um modo um pouco de suporte, mas não só curando todo mundo. Eles possivelmente vão ter esse poder de cura focados em magias de cura e tudo mais, mas vai muito além. Assim como o clã dos demônios, eu acredito que os elfos não vão ter um corpo físico, e então eles vão precisar de alguém. E sim, possivelmente serão aqueles que já têm ligação com os elfos, afinal os elfos são aqueles que estão ligados a Sephira. E a gente viu isso muito acontecendo, afinal bem, existe a grande árvore feita pelos 10 apóstolos de Sephiroth, 10 elfos super poderosos, existe uma grande magia do Lich que tem uma ligação com Sephiroth, e depois disso também temos a espada de Zefira do Yuno. Então sim, as maiores magias daqueles ligados aos elfos e também ao clã de Sephiroth tá ligado diretamente a eles. Então, eu acredito que eles precisarão dessas pessoas para serem seus receptáculos escolhidos. Eles não vão poder chegar em qualquer um, mas sim nessas pessoas que já têm um laço com Sephiroth, possivelmente as pessoas que receberam elfos no passado. Mas isso também pode ir muito além, é claro que pode ir muito além. Os elfos podem sim chegar com um corpo físico, ou chegando com um corpo físico não possam participar diretamente da batalha. E eles podem também fazer algo muito parecido com o que era feito com os 10 apóstolos de Seph. Utilizar o seu poder para amplificar a magia de outras pessoas, para deixar os magos de Clover bem mais poderosos. Então, eles seriam um amplificador de nível. Aqueles de nível 0 iriam diretamente pro nível arcano. Afinal, a gente sabe que não é todo mundo que consegue enfrentar demônios. A pessoa pode ser de nível 0, mas pode não conseguir vencer aqueles caras. Bem, a gente viu os magos mais poderosos lutando contra o demônio da magia da Kotodama, e que aqueles caras eram bem fortes, mas mesmo assim eles não conseguiram nem
nem mesmo arranhar. Então depois no reino de Hearth a gente descobriu que não era qualquer mago que era capaz de lidar com aqueles que possuíam poderes demoníacos, precisariam ser pessoas de nível sombrio ou de nível arcano. E isso inicialmente mostra que nem os magos de nível 0, nem aqueles que possuem espíritos elementais são capazes de vencer qualquer um que possua poder demoníaco. Eles podem realmente vencer alguém de baixo rank, mas não é qualquer um. Por exemplo, a gente viu o Yuno enfrentando o Zenon. Ele já tinha conseguido antes, usando a espada de Sephiroth, vencer pessoas que tinham poderes demoníacos, mas quando chegou propriamente dito no Zenon, que era o cara que mais utilizava daquele poder, era o mais experiente e também mais poderoso, o Yuno não teve chance nenhuma. Realmente, pra lidar com aquele cara tem que ser alguém de nível arcano, e a gente viu que os próprios demônios têm ligação com isso, e também o nível arcano diretamente ligado também aos anjos. Então sim, talvez eles possam fortalecer as pessoas pra amplificar suas magias e transformar elas em magias arcanas, magias dos anjos. Mas claro, a gente vai ter que continuar vendo Black Clover pra saber como tudo isso vai acontecer. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo, tá lá, um grande abraço e tchau!